2 Timóteo 1,7. Continuando, estamos aqui falando sobre o tópico 2, intimidação e medo. Uma das coisas que acontece quando a gente se posiciona para orar, né? A gente falou no 1 sobre dardos inflamados, que são pensamentos que vêm sobre a nossa mente para tentar bagunçar a nossa mente, atrapalhar o nosso entendimento, o nosso compreender. E agora estamos falando sobre intimidação e medo. Lembrando que sobre Efésios 6, nós sempre estaremos falando sobre Efésios 6 ao decorrer dessas aulas da oração. Por quê? Porque tem muita coisa boa em Efésios 6, tem muito conteúdo robusto, entende? Tem muita coisa a qual o Senhor ele pode palestrar conosco com profundidade em Efésios 6. Amém? Então, às vezes eu vou citar Efésios 6, eu vou, às vezes, trazer à sua memória, né? Relembrar você sobre o que está dito, o que está escrito ali, mas é tudo para a sua edificação. Abra aí em 1 Timóteo 1,7, tá? Eita, glória a Deus. 1 Timóteo 1,7. É a primeira ou a segunda? Segunda, segunda. Toda aula, a mesma coisa. Sei. 2 Timóteo, perdão, gente. 1,7. Olha o que aqui diz. 2 Timóteo 1,7. Vamos, eu vou ler, porque eu vou ler o contexto para vós. Amém? Vou ler porque eu vou ler o contexto. Que diz assim, ó. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida. Aqui tem que saber se é Zoe, né? Depois eu vejo. Que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem eu sirvo desde os meus antepassados, com uma consciência pura, porque sem cessar faço menção de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de alegria, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó e em tua mãe. E estou convencido de que também habita em ti. Amém? Ele fala da avó, Lourdes, fala da mãe, Eunice, e depois ele fala de Timóteo. Por este motivo, te lembro que desperte o dom de Deus, que está em ti pela imposição das minhas mãos. Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de uma mente sã. Deus não vos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de uma mente sã. Lembre-te que o contexto de qual esse versículo está inserido é Paulo trazendo à memória a fé não fingida que habitava na avó, na mãe, e ele cria que habitava em Timóteo. E depois ele fala do dom. Porque ele diz assim: por este motivo, o motivo pelo qual eu estou lembrando da fé não fingida que habitava na tua mãe, que habitava na sua avó, e creio que habita em ti. O motivo é: qual é o motivo? Por este motivo, te lembro que desperte o dom de Deus,
que está em ti pela imposição das minhas mãos. Então, Paulo, em algum momento, ele colocou a mão sobre Timóteo, orou, e Deus concedeu a Timóteo um dom. Aqui ele não diz qual é o dom, mas ele diz que tem uma fé dentro de Timóteo. Ele crê que existe essa fé. Por quê? Coloca aí no teu papel tudo, tudo que eu posso acessar de Deus é mediante a fé. Tudo é mediante a fé. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Tudo que eu posso acessar de Deus é mediante a fé. Por quê? Porque aquele que se aproxima de Deus é necessário que o quê, gente? Creia. Abra a sua Bíblia aí em Hebreus. Aleluia. Pertinho. Porque aquele, Que se aproxima de Deus é necessário que creia. Pode abrir aí. Abriu Hebreus. Abriu Hebreus. Hebreus que Ora, Hebreus 11. uhum. Ora, a fé é a substância, Jéssica, das coisas pelas quais esperamos. A evidência das coisas não vistas. Porque por ela os antigos obteram um bom testemunho. Através da fé entendemos que os mundos foram moldados. Estou ocupado. Através da fé entendemos que os mundos foram moldados pela palavra de Deus, de modo que as coisas que são vistas não foram feitas das coisas que aparecem. Vamos lá para o versículo 6. Porém, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que ele é e que é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Eu não nem vou focar nessa palavra diligente, mas estamos falando de Timóteo, um jovem a qual a avó era cheia de fé, a mãe era cheia de fé. Paulo cria que ele também tinha essa fé. Lembra ele dessa fé para quê? Para, mediante a fé, ele despertar o dom que ele recebeu. E deixa eu te falar uma coisa: não adianta Deus te dar muitas coisas da qual você não acessa. Deus
Não adianta Deus te dar muitas coisas da qual você não acessa. Por que eu não acesso? Porque eu não tenho fé para acessar. Tudo que recebemos de Deus é mediante a fé. Posso abrir aqui Efésios 2:8. Ah, salvação. Vós sois salvo pela graça. E a vós sois salvo pela graça. Isso não vem de vós. Mas é o quê? A palavra dom aí. Dom, dom de Deus. Pois pela graça sois salvo por meio da fé. Abra aí. Efésios ou a carta de Éfeso 2, capítulo 2, versículo 8. Tá aí. Pois pela graça sois salvo. O que está escrito aí, Mari? Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. É um dom, né? Não da obra. Pode ler. Ah, tá, pode ser. Pode. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andemos nela. Preparou para que andemos nela. Então você, pela graça, você é salvo mediante a fé. Tu tá achando que aquele que não é salvo não tem graça? Não. É porque não tem fé para acessar a graça. Hum, Abra aí João 3. Como é que tu acabou de falar aí rapidinho? Fala aí, repete aí de novo. João 3, já tô no João 3. Vai, fala aí. Qual? Tu acabou de falar. Você Até acha que as isso. pessoas não têm graça? Eles não são salvos porque não têm graça de Deus? Não. Eles só não acessam por causa da fé. Porque não tem fé. Tem gente crendo dentro da igreja que é incrédulo. Irmãos, preste atenção. Tem ateus praticantes dentro da igreja. Porque se eu crer que a palavra que eu libero é verdadeira, como eu não faço uso dessa palavra no meu dia a dia? Forte, é forte. Abre aí. João 3,16. Todo mundo conhece. João 3,16. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 16. Meninas, vocês estão entendendo? Sim, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que aquele nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso aí, ó, o versículo 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus enviou seu filho no mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo possa ser salvo através dele. 18, importante. Sei que o 16 é lindo, mas o 18 é Agora, crucial. quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem crê nele não é condenado. Está afirmando. Quem crê não é condenado. Mas quem não crê já está. Ele não está dizendo aqui será no futuro. Ele está dizendo já está agora condenado. Porque quem não creu no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta:
Qual é a condenação? A qual João está dizendo que aquele que não crê está. Mila, qual condenação é essa daquele que não crê, mas está vivo, está respirando, está trabalhando, está tendo dinheiro, está comendo pizza? Essa é a condenação. Sabe qual é a condenação? Versículo 19. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê, João? Por quê? Porque os seus atos eram maus. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem está entendendo, diga amém. Deus pode te dar o dom de curar. Deus pode te dar o dom de profetizar. Deus pode te dar o dom de expulsar. Deus pode te dar o dom de fazer flutuar pessoas. Se você não crê, porque fé não é sentimento. Fé também não é pensamento. Fé não é emoção. Eu vou repetir. Fé não é sentimento. Fé não é pensamento. Fé não é emoção. Fé não é arrepio. Fé não é você sentir calor. Fé é convicção. Então você precisa crer. Irmãos, eu estou aqui ministrando, ensinando, e vos digo que a minha fé é pequena. Eu também estou no processo de regar minha fé. Não, sentimento, pensamento, arrepio. Benção, Isaac. Você precisa crer, crer, crer. Nós estamos falando sobre algumas coisas que acontecem quando decidimos orar. E uma das coisas que acontece quando você decide orar é o espírito do medo se aproximando para te intimidar, para te coagir, para que você pare de orar, para que você tenha medo de clamar. É uma sensação de que tem alguém te observando, é um calafrio. Está entendendo? Todas as vezes que você decide, se propõe a orar, acontece essas coisas. Porque o adversário, ele está tentando te amedrontar, te colocar medo, para que você pare de clamar. Mas hoje, em 2 Timóteo 1,7, o céu está dizendo: eu não te dei espírito de medo. Glória. O medo é um espírito que vem para te amedrontar. Você acha que é à toa que essa geração fica acuada? A geração que só consegue sentir a Deus dentro da igreja, dentro de um ambiente de culto, com o microfone na mão, por quê? Porque dentro do seu quarto não consegue romper e vencer o espírito de medo. Porque esse espírito de medo, ele vem para te amedrontar de uma tal forma que ele quer te paralisar, ele deixa você gelada, fria, você sente. Você entende que tem alguém te observando, te amedrontando, tentando te coagir. Mas o céu está dizendo: eu não te dei esse espírito. Não vem da parte de Deus o espírito do medo. O homem, o homem não sentia medo antes do pecado. Abre a tua Bíblia aí em Gênesis 3. O homem não sentia medo antes do pecado. Gênesis 3.
Versículo 8. Gênesis 3:8. Bereshit, né? É o começo. 3, capítulo 3, versículo 8. Que diz assim: E eles ouviram a voz do Senhor Deus andando pelo jardim. Eu não sei como que tá na tua. Soar, né? Ou Não, é andando também? ouvir a voz do Senhor Deus É como se a voz de Deus soprava ecoasse dentro do jardim. o vento suave da tarde. Isso aí. No frescor do dia, da tarde, ponto. E Adão e sua mulher se esconderam da presença de Deus entre as árvores do jardim. 9. E o Senhor Deus chamou Adão e lhe disse: Onde tu estás? Versículo 10. E ele disse: Eu ouvi a tua voz no jardim e tive Medo. medo, porque eu estava nu e escondi-me. O medo nasceu pela desobediência. Eu vou repetir isso daqui para que você entenda que não é uma opinião minha. É a Bíblia que está dizendo. O medo nasceu da desobediência. Por quê, Mila? Porque o Senhor disse: coma de toda árvore que está no jardim, mas dessa árvore que está no meio do jardim, não comerás dela. E no dia que o homem comeu, juntamente com sua mulher, a mulher comeu juntamente com seu esposo, tanto faz uma só carne, uma só alma, um só espírito, um casamento. A Bíblia diz que eles tiveram medo. O medo nasce da desobediência. Um verdadeiro cristão não pode viver com medo. Pensa comigo, pensa comigo. Vamos fazer uma biografia aqui do medo. Se Davi tivesse espírito de medo, como ele venceria o leão e o urso? Hein? Melhor se Davi tivesse o espírito do medo, como ele venceria? Como ele venceria o gigante? Quem aí tá com garra, com poder aí, com força, com ousadia, para ir contra um gigante de 3 metros? Hein? Se Daniel estivesse medo, ele infartaria só de entrar na cova dos leões. Quem está entendendo, diga amém. Se Sadraque, Mesaque, Abednego, Ananias, Misael e Azarias. Sadraque, Mesaque e Abednego entraram na fornalha e não tiveram medo. Aleluia. Se eles tiveram medo, como, irmão? Para quem não entende, o medo, ele pode sim ser uma sensação, mas a maioria das vezes é psicológico. É na mente. Eu tenho umas amigas minhas que elas não podem ver uma barata, que elas gritam, se esconde debaixo da mesa por causa de uma barata. Gente, a barata é tão pequena, você não? A barata que tinha que ter medo de você. A barata que tinha que ter medo de mim, de você. Entende? A Carol vou ter kkkkk. O medo, ele cega você. Então,
Como o adversário, ele sabe, ele envia o espírito de medo para te amedrontar, para te coagir. Ele ataca as suas emoções. Você sente uma opressão, um desânimo, um medo, uma incapacidade, uma inutilidade. E ele quer porque quer fazer com que você abandone o seu momento de oração. Ele quer que você pare de orar. Esse espírito se aproxima simplesmente para que você pare de orar, dizendo: vai orar? Eu não vou sair daqui enquanto você não para de orar. Só que o inimigo sabe que quando você decide permanecer ali, mesmo com medo, Mari, quando você decide estar ali mesmo com medo, Isaac, ele vai embora. Por quê? Porque o Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Aleluia. Entenda isso, que mais vale o que está dentro de você. Glória. Maior é o que está em vós do que aquilo que está no mundo. Tem um poder, tem uma divindade dentro de você. Aleluia. E ela que te dá combustível suficiente para permanecer na oração. Aleluia. Você não pode temer ao medo. Olha o que o Senhor fala para um homem chamado Josué. Josué, não tenha medo. É o próprio Deus dizendo: não tenha medo. Aleluia. Porque se você tiver medo, a promessa que eu tenho sobre a tua vida não vai se cumprir, Josué. Josué, não tenha medo, porque se você tiver medo, você não vai liderar esse povo. Glória. Josué, não tenha medo. Somente seja forte Aleluia. e corajoso. Hoje eu posso te dizer com certeza, o problema não é você sentir medo, porque você vai sentir, eu vou sentir. O problema é quando você para por causa do medo. Aleluia. Você não pode parar por causa do medo. Você precisa ir avante, independente do seu medo. Quem entendeu, diga glória a Deus. Glória a Deus. A coragem não é a ausência do medo. A coragem é quando você consegue romper o medo. Aleluia. Entende? Então, no tópico de coisas que acontecem quando a gente está orando, essa é uma delas. A primeira, vou repetir, é setas e dados inflamados do adversário na tua mente. Aquela confusão mental, você dobra o joelho, pensa no periquito, no papagaio, no arroz no fogo, no feijão que precisa ser temperado, na criança, no dinheiro, na conta que está faltando pagar, e assim vai. Porque o intuito de Satanás é que você não incline o seu coração para orar. Aí depois que você inclina o teu coração para orar, eles fazem de tudo para você paralisar, porque ele quer te colocar medo. E agora vamos falar sobre o terceiro tópico, que é o roubo do foco. Quem já estava orando, começou a orar, planejou orar, né? Porque a gente inclina. Aí vou tirar um momento de oração, vou orar por algumas coisas. E você, antes de orar, já pensa o que você vai orar. Né? Algumas coisas você pensa. E no meio da oração, você tá lá falando: Senhor, no nome do teu filho amado Jesus Cristo, toma isso na tua mão, toma aquilo outro. Parece que a tua mente tá sofrendo um roubo de alguma coisa.
O adversário, ele rouba uma memória da tua mente, ele rouba um objetivo, tentando com que você pare de orar. Ou então você começa a orar e no decorrer do assunto tu esquece o que estava orando. Quem já viveu isso aqui? Não. No decorrer do assunto tu esquece, porque o adversário ele fica ao teu derredor, irmãos. Ele ataca a tua perseverança. Ele faz com que a sua mente fique dispensada. O assunto se perde. Surge vontade de encerrar a oração, por quê? Porque você do nada começa a se esquecer das coisas. O adversário, ele entende que quando você tem uma vida de oração, não tem. Não tem como os planos deles permanecer. O adversário, ele entende que quando você mantém uma vida de oração, os planos dele são destruídos. Abra sua Bíblia aí em Mateus 26. Ai. A Jéssica vai ler. Mateus 26, 41. Mateus 26, 41. Tem homens e mulheres de Deus, eu não vou dizer que não é de Deus. Quem pode definir quem é e quem não é dele é o dono da lavoura. Amém? Tem homens e mulheres de Deus que estão pregando, dirigindo culto, dormindo, acordando, trabalhando, cuidando de marido, de criança, mas não conseguem viver uma vida de oração. 41. 26, 41. Isso. Olha, vamos ler o 40. Vamos ler o 40. Mateus 26 fala de Jesus no Getsemane. Isso é importante que a gente precisa aprender com essa palavra. E hoje vamos focar no 40, no 41 e 43 e 44. Vai. E voltado para os seus discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: Então nem uma hora pudeste vigiar comigo? Preste atenção.